Vamos ao estudo do índice Bovespa e de alguns papéis. Primeiramente, eu queria dizer para vocês, pessoal, eu queria mostrar essa tela aqui, ó. Veja, na atual situação do índice Bovespa, o trader, aquela pessoa que opera no curto prazo, o especulador, ele também tende a avaliar algumas estratégias na ponta vendedora, porque só na ponta compradora fica um pouco ruim da gente encontrar papéis. O trader, se ele não quiser operar vendendo, muita gente não gosta, tem que alugar, tem mais custos, ele vai ter de operar menos ou ficar sem operar. Ou ainda, ele vai fazer operações de repique na bolsa, só que essas operações são mais arriscadas e exigem um manejo de risco mais adequado. Isso é o trader. E o investidor, o que ele faz numa situação como essa do índice Bovespa, que tem uma tendência clara de queda e pode estar fazendo um repique de curto prazo? Bom, o investidor, aquela pessoa que opera no longo prazo, vários anos, ele observa o cenário macro, micro, os fundamentos da empresa, se ela está dando lucro, como é que está a dívida, a gestão, como está a rentabilidade, a capacidade da empresa de gerar valor para o acionista, né, se paga dividendos, enfim. Isso ele vai fazer essa avaliação não só desse momento, mas dos últimos anos. É importante ter cuidado que o investidor ele evita comprar só porque caiu. O investidor não faz isso. O investidor, o conceito de investimento é avaliar cenários. Para quem quer fazer investimentos, eu dou a dica do livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. É uma leitura excelente para quem faz investimento. Hoje nós vamos ver aqui esses papéis, ó. Além do índice Bovespa, Petrobras e Vale, que são os mais pedidos, né? Petri 4, Vale 3. Depois eu me dei o trabalho de olhar todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Selecionei aqui o que eu considero, de acordo com a minha metodologia, papéis interessantes, com gráficos mais bons. Na verdade, gráfico ótimo não tem, gráfico excelente não tem, mas tem alguns que são bons. Acho que vale ficar de olho. CCRO, Embraer, Magazine Luiza, que é mais ou menos, né? Pão de Açúcar para Position, SAPR11, as units, né? Vivit 4, Vivo, e terminamos o nosso estudo com Itaú e Banco do Brasil. Com relação ao índice Bovespa, suporte importante 68.943 pontos. Observem que quando o índice ensaiou um repique, quando ele tentou subir, o volume caiu. Isso é um sinal negativo, significa que comprados perderam um pouco de força. Veja, se o índice continuar subindo, ele encontra resistência em 72.586 pontos. Depois, mais em cima aqui, 73.928 pontos é uma resistência bem importante por onde passa a média móvel de 21 períodos. Se nós olharmos um período de tempo um pouquinho maior, o índice começa a montar aqui uma congestão, novamente, tá? Congestão abaixo das médias móveis, isso não é positivo, basta ver o que aconteceu aqui. Vamos olhar o gráfico rapidamente de 60 minutos, gráfico de hora em hora do índice Bovespa. Eu quero mostrar para vocês aqui um movimento, me chamou a atenção no gráfico de 60 minutos, né, gente? Observem que o índice, ele deixou aqui, fez um novo fundo. Olhem aqui, ó. Fez um novo fundo, subiu, agora fez um teste desse fundo. E a questão é, será que vai armar um pivô de alta aqui, fazendo esse movimento para cima? Bom, fiquem atentos a isso. Se armar um eixo aqui para cima e romper essa região aqui, pode buscar primeiramente, no curto prazo, aqui pelo gráfico de 60 minutos, né? Lá os 74 mil pontos, a resistência principal, na minha opinião, de curto prazo. Ok? Agora o gráfico de Petrobras, Petri 4, esse é o gráfico diário. Suporte imediato, aqui nesse fundo, ou seja, 14,17. Vejam que subiu, repicou, né? O volume até foi um pouquinho mais alto, nada significativo. Sentiu resistência, já voltou a cair. Por que sentiu resistência aqui? Sentiu resistência aqui porque é por onde passa a média móvel de 21 períodos, lá em 16,52. A gente vê melhor isso lá no gráfico de 60 minutos. Vamos, nesse tempo gráfico, observar melhor esse movimento de Petrobras. Vamos limpar um pouco esse gráfico. Olhem aqui, gente.
Veja só. Petrobras, observem aqui comigo o movimento. Fez um novo fundo, subiu forte. Volume aumentando aqui no gráfico de 60. Fez o que? Um teste de fundo. Está fazendo o que agora? Continua fazendo o teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Então, o que você tem que observar? Se vai armar aqui um pivô de alta. Mesma coisa que o Ibovespa. Se vai armar, fazer aqui o conjunto dos candles, vai fazer esse movimento para cima. Se romper esse topo aqui, pode voltar a ficar interessante novamente. Tá? Mas tem que romper esse topo aqui e o volume tem que aumentar aqui embaixo. Observem aqui embaixo. O volume tem que aumentar e aqui tem que subir. Ok? Aí, se caso o papel faz esse movimento e rompe esse topo aqui, qual seria o provável alvo? Bom, na minha opinião, resistência 17,64, que é por onde temos esse topo aqui que exerce uma resistência ao preço. Ok? 17,64 lá naquela região. Então teríamos um provável alvo lá. Estou dizendo que de acordo com a teoria que eu uso, de acordo com a metodologia que eu uso, ali pode ser um provável alvo. Agora na sequência vamos ver Vale, depois CCROA3, Embraer, Magazine Luiza. Vamos lá com Vale, gente. Esse aqui é o gráfico diário. Vejam que o papel fez uma onda 1, 2 e uma onda 3 de correção, para baixo nesse caso. Respeitou aqui um suporte muito importante, R$ 47,00. Por que R$ 47,00 é suporte? Porque aqui, olhem aqui na esquerda, temos esse topo que foi rompido. O topo rompido vira suporte. Tá? Montando uma congestão aqui de curto prazo. Esse papel ele encontra uma resistência imediata na média móvel de 21 períodos, lá em 49,33. Aqui, ó. Veja que chegou lá perto, já voltou a cair. Depois, na sequência, ele encontra outra resistência lá em cima. Se continuar subindo, na média móvel de 21 períodos, em R$ 51,00. Vale, na minha opinião, só que volta a ficar interessante se subir, cair e armar um pivô de alta. Agora, na sequência, vamos ver CCROA3. Esse é um dos gráficos que, ao olhar todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, me chamou a atenção. Ele não é excelente, é um gráfico bom, pode ficar melhor. Vejam, fez um novo fundo, subiu, agora parece estar testando o fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Qual é a figura que ele deve fazer aqui no gráfico? Armar o pivô de alta. Se armar o pivô de alta e romper esse topo aqui, fica muito interessante, desde que isso seja feito com aumento de volume aqui embaixo. Ok? Caso ocorra esse rompimento aqui, o papel pode buscar qual região, gente? Provável alvo R$ 12,00. Por que R$ 12,00? Porque é onde nós temos esse topo deixado lá no começo do mês de maio. Tá bom? Então, é um gráfico que eu deixo para vocês se ele fizer, somente se fizer pivô de alta, pode voltar a ficar interessante. Agora, cuidado, não basta fazer o pivô, ele tem que romper esse topo anterior aqui. Agora, na sequência, vamos ver Embraer, depois Magazine Luiza. Embraer é um gráfico que eu considero bom. Vamos colocá-lo aqui, o nosso gráfico diário de Embraer, MBR3. Não é excelente, mas é um gráfico bom. Vejam, por que ele é bom? Fez aqui um fundo, subiu forte, agora está aqui praticamente congestionado, fazendo uma espécie de correção no tempo. A correção nem sempre é caindo, a correção pode ser no tempo, quando ele fica andando de lado. O que nós temos aqui então, gente? Uma condição para que o gráfico possa encontrar suporte. Ele encontrou aqui aparentemente suporte em 23,47 na média móvel de 21 períodos e pode voltar a subir. Se voltar a subir, se armar aqui um pivô de alta e romper R$ 25,00 com 21 centavos, pode ficar interessante. Eu já venho dizendo a vocês, quem acompanha aqui os meus vídeos, Embraer pode fazer está avaliando, né, uma combinação de negócios com a Boeing. Eu já venho fazendo aqui nos meus estudos, alertando vocês que se essa combinação de negócio, quando ela for divulgada, e se for favorável à Embraer, esse papel pode chegar, na minha opinião, lá na região dos
R$30. Por que na região de R$30? Vamos olhar para isso o gráfico semanal de Embraer. Aqui no gráfico semanal, R$30 é aquele importante topo deixado lá no ano de 2016, em março, antes do papel desabar com força. Então, na minha opinião, aquele topo exerce uma resistência ao preço. Lá é um provável alvo que o papel pode atingir. Agora, Magazine Luiza, esse aqui é o gráfico diário. Magazine Luiza, pessoal, não é um gráfico excelente, não é um gráfico ótimo, é um gráfico mais ou menos. Eu alerto aqui que o papel chegou numa região de topo. Se ele chega numa região de topo, veja, tem um topo anterior aqui. Então, gente, é normal que esse papel possa passar por uma realização nos próximos dias. Existe uma probabilidade disso acontecer. Veja que também ele tocou na parte superior de um canal de alta de longo prazo. O canal de alta, ele também exerce aqui um tipo de resistência, tá? Agora, se o mercado continuar levando esse papel para novas altas, ele tem que romper 129,25. Tá? É incrível isso. O papel está numa tendência muito clara de alta, muito forte. E se romper aquele topo ali que eu mencionei, pode voltar a ficar interessante. É necessário aqui um adequado manejo de risco, porque é um papel que custa um valor alto, né, gente? Se o papel cair, fizer uma realização, tem, na minha opinião, suporte R$ 118,91, depois na média móvel de 21 períodos, 114, aqui nessa região, tá, gente? Pode vir a correção até a banda inferior do canal, até essa região aqui, ó. Pode, aqui na faixa de R$ 108,91, tá? O importante para quem opera canal de alta é isso, né, gente? Quando está lá no topo você vende e compra quando se aproxima da borda inferior. Veja, olha aqui, ó. Compra perto da borda inferior, vende quando está no topo. Mesma coisa aqui em cima, vende quando está no topo, compra quando está na borda inferior. É assim que se opera, é dessa forma que se opera canal de alta. Agora, seguindo a nossa lista, Pão de Açúcar e SAPR11. Vamos ver aqui Pão de Açúcar para o longo prazo, PECAR 4. Vamos colocar aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal é usado para operações de position, aquelas operações que duram mais tempo, né, gente? Por que eu chamo a atenção de vocês para o gráfico semanal de Pão de Açúcar? Observem, fez o que parece ser uma onda 1 e agora congestionou. Faz várias semanas que está aqui andando de lado, o que é uma forma de correção no tempo, como eu já falei antes. Se esse papel rompe 82,43, esses topos aqui, ele fica muito interessante desde que esse rompimento seja feito com aumento de volume aqui embaixo no gráfico semanal. E se o volume aumentar e se romper aqui, ele pode buscar qual região? No médio prazo, várias semanas, vários meses. Lá a região de R$100. Por que R$100, gente? Porque R$100 foi o topo, olhem aqui, ó, foi o topo deixado antes do papel desabar lá em abril de 2015. Começou a desabar forte depois daquele topo lá nos R$100 deixado em abril de 2015, tá bem? Então, para quem gosta de operar position, aquelas operações que duram vários meses, Pão de Açúcar é um papel que eu deixo no radar. Esse é o gráfico semanal para position. SAPR11, vamos ver, SAPR11, as units da Sanepar. Vamos botar no gráfico diário. E aí eu vou mostrar para vocês por que esse gráfico também me chamou a atenção. Não é um gráfico nem ótimo, nem excelente, mas mesmo com o mercado desabando do jeito que está, esse papel que integra a carteira teórica do índice Bovespa está fazendo zigue-zagues para cima. Veja, está fazendo fundos cada vez mais altos. Então, será que ele vai romper essa tendência de baixa aqui? Vamos colocar no radar, né, gente? É um papel interessante após um novo fundo, começou a subir. Vamos ver se ele faz alguma realização um pouco mais forte. Ele tem, na minha opinião, um suporte importante aqui em R$47. Tem outro suporte um pouco mais em cima, nas médias móveis, que é onde ele está agora, principalmente média móvel de 21 períodos,
48,92. Se romper esse topo aqui, 47,69, né? 47,70, e se o volume aumentar, esse papel pode buscar o quê? 52,21, que é onde tem a próxima resistência dada por esse topo aqui. Observem que quando esse papel começou a subir, veja, ele começou a subir e o volume aumentou. Isso é positivo. A queda que ele teve, essa queda aqui, foi com pouco volume. Significa o quê? Os vendedores estão fracos nesse papel. Isso é positivo. Então, se romper esse topo e aumentar o volume, positivo, volta a ficar interessante. Eu gostaria que esse papel ele vai entrar no meu radar, tá, gente? Não estou dizendo que eu vou comprar. Obviamente o índice está caindo, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, manejo de risco, aportar pouco capital, mas é um papel que está no meu radar. Agora, Vivit 4, Telefônica Brasil, né? Esse é o gráfico diário. Por que eu destaco esse papel também, né, gente? Bom, depois de uma tendência clara de baixa, pode estar invertendo essa tendência aqui. Tá? Pode estar, ainda não está invertendo, mas convém ficar de olho. Fez um novo fundo, sobe, fez aqui o que pode ser um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. E no último pregão deixou um candle aqui que pode indicar novas altas. Então tem que ver se o conjunto dos candles vai formar o pivô de alta e vai romper 46,50. Rompendo 46,50 e se o volume se mantiver um pouco mais alto, esse papel pode buscar onde? Pode buscar 47,97, R$ 48. Por quê? Porque é onde nós temos esses dois topos aqui que exercem resistência ao preço. Então lá pode ser um provável alvo. Acho interessante colocar no radar, tá, gente? Vamos olhar agora Itaú e Tub4, esse é o gráfico diário. Tem suporte imediato 37,23. Tem suporte também 38,70. Esse papel tentou armar um repique, já enfrentou a resistência 40,56. Já voltou a sofrer uma realização. Aqui nessa região, 41,30, ele tem uma resistência importante da média móvel de 21 períodos e desse topo aqui. Eu vou colocar esse gráfico aqui para a gente avaliar, para a gente estudar lá no gráfico de hora em hora, 60 minutos. A gente vai ver melhor graficamente esse papel e tem muita gente me perguntando se não há um pivô nesse gráfico de hora em hora, de 60 minutos, né? Bom, o pivô, na minha opinião, ele ainda não existe, mas pode existir. Deixa eu só configurar esse gráfico aqui um pouquinho melhor. Veja só, o papel sobe, faz aqui um teste de fundo. Ele não armou ainda um pivô, ele está praticamente aqui consolidado nessa região. O que ele precisa fazer? Ele precisa armar de fato esse pivô, esse eixo aqui para cima. Tá? Se ele fizer esse movimento e romper esses dois topos, aí pode ficar interessante, desde que o volume também aumente. Observem aqui que o volume estava alto. Ó. O volume caiu, ficou baixinho. Esse volume tem que aumentar. Se romper aqui com o aumento de volume, pode chegar lá nos 41,60, que é a próxima resistência. Tá? Vamos ver agora BBAS3, Banco do Brasil. BBAS3, Banco do Brasil. Fundo é um suporte, 24,12, então é um suporte, papel sobe, o volume aumenta discretamente, não foi suficiente para levar muito longe esse repique, né, gente? O papel já encontrou resistência, já voltou a cair e está em um suporte aqui da média móvel de 9 períodos, 25,88. Tá? O que você espera que esse papel faça, né, gente? Bom, que ele possa armar aqui um pivôzinho de alta e a gente vai ver isso melhor lá no gráfico de 60 minutos. Aqui no gráfico diário, se ele continuar subindo, tem resistência em 27,54, dada pela média móvel de 21 períodos e por esses topos aqui. Vamos olhar então o gráfico de BBAS3 lá no gráfico de 60 minutos. E aqui a gente vai ver como é que ele pode armar esse possível pivôzinho de alta aí. Não armou ainda, mas é muito parecido com o gráfico de Itaú que eu mostrei agora há pouco.
Vamos configurar melhor esse gráfico. Vamos apagar um pouco esses estudos. Então, gente, veja só. Após um novo fundo, o papel sobe, congestiona. Parece aqui que está fazendo neste momento um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Ele até pode cair um pouquinho mais embaixo, não vejo problema nenhum disso. Agora, o importante é que ele arme pivô de alta. E esse pivô de alta tem que romper esse topo e esse topo. Tá? Rompendo isso, pode buscar 27,71, que é onde nós temos esse topo importante aqui, tá? Que é a nossa resistência imediata. Para isso, para que esse pivô de alta se arme, cuidem o volume aqui embaixo. O volume tem que aumentar. Tá? O rompimento aqui tem de ser acompanhado com aumento de volume. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Os gráficos do setor siderúrgico eu vou fazer em um estudo separado. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, quando a gente faz o estudo novamente, atualizando o Ibovespa. Até lá!